pessoal, beleza? Se inscreve no canal do meu pai e deixa o seu like e o seu comentário. Já se inscreveu? Deus te abençoe. Fui! E aí pessoal, beleza? Jean Vilela aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre um assunto que precisa ser esclarecido na mente de muita gente, que é a respeito do que são verdadeiramente as obras de Deus. E é de vital importância para o verdadeiro avanço da igreja e do evangelho que a nossa geração entenda o que são e o que não são as obras do Senhor. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo 21, que no grande dia, onde nós estivermos cara a cara, frente a frente com Deus, vai ter uma galera que vai se surpreender e vai passar um carão violento. Afinal, Jesus disse que nem todo aquele que diz para ele, Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E no grande dia do acerto de contas, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu curei, eu profetizei, eu fiz muitas maravilhas, eu expulsei demônios, eu fiz verdadeiramente as tuas obras lá na terra. E eles vão ouvir abertamente da boca do próprio Jesus. A minha obra não, você fez foi a sua. Na verdade, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E eu não sei como é que você reage a isso, mas eu vou falar por mim, cara. Eu estou na igreja desde os 10 anos de idade, acabei de completar 30, de acordo com o meu documento, mas ainda há controvérsias, não estou totalmente convencido disso. Porém, cara, de verdade, um temor que eu tenho na minha alma é passar a vida inteira dentro de uma igreja, em cima de um altar, servindo pessoas, fazendo uma obra e no final das contas descobrir que aquilo pode não ter sido a obra de Deus. E o que é pior, já pensou ter que ouvir do próprio Jesus, eu nunca te conheci? Isso é algo que deveria, no mínimo, preocupar um pouco a nossa geração. Então, vamos tentar entender de acordo com a palavra, quais são as obras de Deus, o que é que Ele espera de mim e de você de verdade? E para mostrar para você, à luz desta palavra aqui, o que é que o Senhor ele quer ministrar aos nossos corações, eu quero ler uma palavra muito importante que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo de número 23, onde a palavra diz o seguinte. Então, alguns dos barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graças. E quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. E quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, estão me buscando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E essa é a pergunta que a gente precisa responder hoje. O que é que a gente precisa fazer para realizar as obras de Deus nesse tempo? Aquilo que Deus ele quer que seja feito. E antes da gente entender qual foi a resposta de Jesus a essa pergunta, vamos tentar compreender um pouquinho do cenário do que estava se passando naquele momento. Jesus havia acabado de realizar a sua primeira multiplicação de pães e peixes, onde com 5 pães e 2 peixinhos, cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram até não aguentar mais ver pão e peixe pela frente. E é óbvio que se a popularidade de Jesus já vinha crescendo pelos milagres que ele estava operando, quando ele começou a dar comida de graça e o povo estava comendo à vontade, a fama dele cresceu de um jeito impressionante. Então veja só o que é que acontece. Num dia todo mundo comeu e saiu de lá saciado, satisfeito, de barriga cheia. Mas no dia seguinte, eu li para você, a galera foi para o mesmo lugar em busca de Jesus, porque eles estavam pensando, peraí, se ontem teve comida de graça, hoje vai ter de novo. E veio mais gente ainda, porque a notícia de que o rango era free, era na faixa, se espalhou por toda a terra. Mas para surpresa de quem tinha ido lá só para forrar o bucho,
Jesus já tinha dado linha na pipa junto com os discípulos, tinham atravessado o mar da Galileia e foram para o outro lado. Então, o evangelho vai dizer que aquela galera que queria tirar a barriga da miséria de novo e totalmente de graça, eles atravessam o mar, vão até o outro lado em busca de Jesus. Então, na teoria, uma multidão enorme buscando Jesus, responda aí para mim, é algo bom ou ruim? Em tese, uma multidão buscando Jesus é algo maravilhoso. Porém, é aqui que eu quero que você comece a entender um princípio dessa palavra. O Deus que nós servimos e adoramos, ele é um Deus onisciente, ou seja, ele sabe tudo a respeito de tudo em todo o tempo. O que quer dizer que Deus, ele não julga apenas as ações de uma pessoa ou de um grupo. Deus, ele não julga apenas as atitudes de alguém. Para Deus, o que importa não é só o que você faz. Ele julga a motivação, a intenção do coração por trás daquilo que você está fazendo. E basicamente, isso significa que é possível você fazer uma coisa boa e mesmo assim ser reprovado por Deus porque fez o bem com o coração, com uma intenção que não era aquela que Deus esperava de você. E o exemplo dessa multidão confirma exatamente isso. O povo atravessa o mar, vai até o outro lado em busca de Jesus. Eles foram buscar o Senhor. Só que Jesus olha para eles e diz assim, vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês não vieram me buscar porque viram os milagres, ouviram a palavra, querem se converter, querem se arrepender. Não, na verdade vocês vieram até aqui só porque ontem vocês comeram, encheram a barriga e hoje querem comer de novo. Vocês não estão me buscando por causa de mim. Vocês estão me buscando por causa de vocês mesmos. E Jesus ainda diz para eles, não trabalhem só pela comida que perece, só pelas coisas dessa terra não, mas para aquela que vai durar para a vida eterna. E quando a multidão escuta isso, eles fazem para Jesus a pergunta que a gente leu. Peraí, Senhor, então explica para a gente aí, o que é que nós precisamos fazer para realizar as obras de Deus, as obras que Deus requer? E cara, eu fico encantado com a sabedoria da resposta de Jesus. Porque eles perguntaram no plural, o que é que a gente tem que fazer para realizar as obras de Deus? Mas Jesus responde no versículo 29. E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, no singular, é uma só. Crer naquele que ele enviou. Basicamente, sabe o que Jesus está dizendo? Que Deus não é um Deus de muitas obras. Que Deus não é um Deus que está fazendo muitas coisas. Na verdade, desde o princípio da criação até a consumação dos séculos, Deus é um Deus que trabalha para realizar um único propósito eterno. E que propósito é este? Revelar seu Filho amado a toda a criação. O propósito de Deus é revelar seu Filho ao mundo. Então, com base nisso, já dá pra gente responder a pergunta que eu fiz lá no comecinho do vídeo. Quais são as obras de Deus? Na verdade, Deus não tem muitas obras. Deus tem uma obra só, que é revelar Jesus Cristo a toda a criatura, a toda a humanidade. Então, se Deus é um Deus que está fazendo uma só coisa, que é revelar o seu Filho ao mundo, a gente começa a entender o que é e o que não é a obra de Deus. Responda aí pra mim. Gravar um CD e sair cantando em tudo quanto é igreja, é obra de Deus? Depende. Se for para revelar Jesus, é obra de Deus. Se for só para fazer o nome do cantor ficar famosinho e bombar nas mídias sociais, desculpa, não é obra de Deus. Vai passar a vida inteira fazendo e no final das contas vai ouvir um sonoro "eu nunca te conheci". Vestir um uniforme dentro de uma igreja e trabalhar como obreiro, ou subir no altar, fazer louvor, visitar os hospitais, dar marmita para um morador de rua, ou pregar com o microfone na mão em cima de um altar, tudo isso aí é obra de Deus ou não é? Depende, cara. Se você faz tudo isso só para aparecer diante dos homens, para ter aprovação de quem quer que seja, ou se você faz essas coisas só para depois tocar trombeta e ficar botando foto daquilo que você faz ou deixa de fazer, ou para se achar mais santo do que os outros, me desculpe, mas eu tenho que te falar, isso não é obra de Deus, porque se não é para revelar Jesus, não é para a glória do Senhor. Deus não está fazendo muitas coisas, Deus está fazendo uma coisa só. Então, na boa, vai um conselho com toda a humildade do meu coração. Se você quer realmente corresponder com a expectativa de Deus para a tua vida e ser parte daquilo que Ele tem feito e ainda há de fazer nesse tempo, entenda que Ele não julga só o que você faz ou deixa de fazer. Ele não está nem aí para a qualidade da sua performance. O que Ele está olhando mesmo é o seu coração, é a sua intenção.
quando você ajuda os outros, quando você prega em cima de um altar, quando você toca o seu instrumento, quando você pega o seu microfone para cantar, quando você veste um uniforme de obreiro ou faz alguma coisa em nome de Deus, quem é que você quer que realmente seja conhecido por isso? Você ou o Senhor? Se é para glorificar o Senhor e revelar o Filho, é obra de Deus. Se não é, não adianta você ficar chateado. A obra de Deus é uma só e Deus quer que você seja parte disso. Revele Jesus através da sua vida. Seja um verdadeiro cristão. Que o seu testemunho seja a Bíblia que o incrédulo vai ler e que o nome do Senhor seja glorificado através de você. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, o seu comentário, compartilhe para dar uma força, porque toda semana vai ter um vídeo novo para te abençoar, tá bom? Um abração, Deus te abençoe, fique na paz e é nóis!